Fala galera, de volta aqui, vamos dar continuidade ao vídeo passado, o vídeo agora, já vou falando para vocês, se inscreve aí no canal, se inscreve aí, ativa a sinetinha para estar recebendo meus vídeos sempre que eu postar aqui, ok? Então vamos lá para a segunda parte da Antes de, que é essa série que eu decidi fazer de 2 episódios falando sobre o surgimento dos quadrinhos, sobre o surgimento dos personagens e quadrinhos, quem foram os primeiros, quem foram os pioneiros que iniciaram essa coisa maravilhosa que nós tanto amamos, que nós tanto adoramos. Então, na sequência, vamos lá, vamos continuar. Agora vamos para abril de 1941, quando Charlie Eisenstein e Stan Eichmer criam o Doutor Meia-Noite. O Doutor Meia-Noite, ele surge na All American Comics número 15 e ele era um médico que trabalhava com certos elementos referentes à visão noturna e tudo mais, só que ele sofre um acidente e perde a visão. Ele só consegue enxergar no escuro. Então, ele precisa de um material especial para poder enxergar melhor. E daí surge o Doutor Meia-Noite. Então, o Doutor Meia-Noite é, de certa forma, o precursor dos personagens com deficiências físicas nos quadrinhos. Antes do Doutor Meia-Noite não se pensava em botar um personagem cego ou um personagem com deficiência física ou qualquer outro tipo de deficiência. Foi graças ao Doutor Meia-Noite que a ideia surgiu. Então, por mais que ninguém mencione nunca Charles Eisenstein ou mesmo Stan Eichmer, são eles os pioneiros nessa ideia. E lógico, na sequência a gente sempre vai ter uma questão muito séria, que é quem foi o primeiro personagem adolescente dos quadrinhos, sem ser parceiro, sem ser um sidekick. Porque se aí a gente for botar sidekick, logicamente vamos botar o Robin. Robin seria o primeiro parceiro adolescente dos quadrinhos, criado pelo Bob Kane, Bill Finger e Carol Robinson. Eu ponho o Bob Kane antes, mas Bob Kane tem pouco envolvimento na criação do Robin, mas Bill Finger e Jerry Robinson. Mas isso daí é uma polêmica total, não é essa a questão. O primeiro personagem de quadrinhos que não é parceiro, o primeiro personagem de quadrinhos que não era parceiro foi ninguém mais, ninguém menos do que Sideral, o Star Spangled Kid. Ele foi o primeiro personagem adolescente que não era parceiro. Pelo contrário, o Listrado que era parceiro dele. E o Listrado era o adulto sidekick de um herói adolescente. Entenderam? Ele surge na Star Spangled Comics número 1, criado por Jerry Siegel e Hal Sherman. Esse foi o primeiro personagem adolescente. Lógico, quando a gente fala de um personagem que era totalmente sozinho, não tinha parceiros, que trabalhava sozinho, aí sim a gente vai pro Homem-Aranha. O Homem-Aranha foi o primeiro personagem adolescente sem parceiros. Ele surgiu na Amazing Fantasy número 15, em agosto de 1962, criado por Steve Ditko, Jack Kirby e Stan Lee. Eu sei que cria uma polêmica sempre que se fala sobre a criação do Jack Kirby envolvido ao Homem-Aranha, mas acreditem, tem ligação. Se vocês quiserem saber mais, leia aquele livro Marvel, a História Secreta, que eu vou colocar aqui embaixo o caminho para vocês estarem ficando sabendo sobre isso. Quando vamos mais para frente, já mudando totalmente o panorama, a visão geral de tudo, quando a gente chega em julho de 1947, o jornalista afro-americano Orrin Cornwell, ele cria uma revista chamada All Negro Comics. E nessa revista, que foi a primeira revista dedicada à população negra, preta ou afro-americana dos Estados Unidos, a gente tem
o primeiro super-herói negro dos quadrinhos. Então, por mais que alguns aceitem e queiram que seja o Pantera Negra, desculpa galera, não foi o Pantera Negra o primeiro super-herói negro dos quadrinhos. O primeiro super-herói negro dos quadrinhos foi o Lion Man, criado por George J. Evans Jr. Este, sim, foi o primeiro personagem negro, preto ou afro-americano, como decidirem, que surge nas histórias de quadrinhos. A duração não foi longa, mas existe esse registro. Então é sempre bom conhecer um pouco mais. E lógico que a gente não poderia deixar de fora uma comunidade que é outra também, que geralmente é minorizada, é discriminada, que é a sociedade, a comunidade LGBTQIA+. Sempre tem um mais. Em 1980, o artista Howard Cruz criou a revista Underground, geralmente elas eram underground, chamada Gay Comics número 1. Esta revista foi a primeira publicação totalmente dedicada à comunidade LGBTQIA+. Antes disso, todos os personagens, bem como os personagens afro-americanos, antes da All Negro Comics, eram personagens comédias, né? Eram caracterizações ridículas desses outros personagens. Então, quando surge a All Negro, você vê uma caracterização mais próxima do que um ator, do que um personagem negro deveria ser nos quadrinhos, bem como na Gay Comics, o Howard Cruz, ele cria algo totalmente inédito, fazendo quadrinhos dedicados a esta comunidade tão discriminada, tão marginalizada. E vale lembrar, no ano de 2020, Howard Cruz entrou para o Hall da Fama do Eisner Awards. Então, eu considero Howard Cruz um pioneiro, um grande pioneiro, bem como todos os outros que eu cheguei a falar aqui. Desde Malcolm Wheeler Nicholson, que teve a ideia de juntar várias tiras de quadrinhos, desde Siegel e Shuster, que tiveram a ideia de transformar uma ficção científica num super-herói, também de Eisner e Iger transformarem uma personagem loira numa heroína das selvas e ainda por cima conseguir lançar sua primeira revista solo, o primeiro personagem deficiente físico, o primeiro personagem, o primeiro super-herói afro-americano até a Gay Comics de Howard Cruz. Então, galera, é praticamente isso são os vídeos, tá? Eu gostaria de saber se vocês gostaram, se vocês têm alguma coisa a acrescentar aí a esses dois vídeos, se vocês têm alguma ideia, alguma coisa a acrescentar a esses vídeos. Se vocês tiverem aí, fala aqui embaixo, pode comentar aqui embaixo, não tem problema nenhum, comenta aí, dá uma curtida aí se vocês gostaram do vídeo, se vocês não gostaram pode discutir, não tem problema nenhum. E também eu peço que compartilhem todos os dois vídeos, a primeira parte e essa segunda parte, ok? Compartilha aí que me ajuda pra caramba qualquer compartilhada de vocês com as pessoas que podem vir a conhecer um pouco mais sobre a história das histórias em quadrinhos. Tá certo? Eu vou ficando nessa. Agradeço a todos. Fui.